Olá, queridos amigos. Aqui estamos nós para darmos continuidade ao nossas reflexões com Dona Amélia Rodrigues e quiçá que nós possamos ter bons momentos e nesse espaço pequenino, mas de grande proveito para todos nós, né? Dando boa noite a todos aqueles que chegarem. Boa noite, Ana Spala. Seja bem-vinda. E hoje é dia da nossa querida amiga Regina Baldovino, e estamos colocando ela aqui. Tudo bem, Regina? Olá, Thelma, tudo bem? Com friozinho aqui, mas tudo bem, tudo bem. Que bom, que bom. Então, que nós possamos então ter um bom estudo. Regina hoje vai falar, como sempre, né, uma passagem interessante que Dona Amélia nos traz. E nós hoje vamos abordar o livro Vivendo com Jesus, embora o cartaz aí tenha ficado Trigo de Deus, mas hoje é Vivendo com Jesus. Regina, vamos passar então a palavra para você, aproveitar o tempo e estar com você então. Vamos ficar aqui todo ouvidos, depois a gente retorna, tá bom? Ok. Nossa amiga está com instabilidade na internet, né? São coisas que acontecem. Pedimos desculpa, mas ela já retorna. E enquanto isso, nós vamos aí conversando com os nossos amigos Hélio e Andrei também. Boa noite, que Jesus nos abençoe. Pelo que eu estou vendo, vocês estão chegando pela primeira vez, né? Sejam muito bem-vindos e que nós possamos ter momentos interessantes, né, de grande proveito para nós. Como a gente estava falando, nós estamos estudando 2 livros. Em cada semana a gente aborda um capítulo de cada um deles, que é o Vivendo com Jesus e o outro é o Trigo de Deus. Todos eles são mensagens trazidas pelo nosso amigo Divaldo Franco e são interpretados aqui sob o olhar, né, de Dona Amélia Rodrigues, sempre nos trazendo muita reflexão, muita atenção, né, para nossos momentos e para nossa vivência do Evangelho. Boa noite, Teliana Pena. Isso, oremos pelo nosso planeta, isso é verdade. Nós todos, né, estamos precisando muito de Jesus. E esses momentos que nós escolhemos para estarmos aqui é sempre muito bom, porque eu sempre gosto de falar que esses momentos, eles nos dão energia, nos dão força, nos dão coragem para nós estarmos enfrentando, né, as situações adversas que não estamos livres, nenhum de nós. E sempre nós estamos recebendo esse êmulo, essa ajuda, né, para nós vivermos a o nosso dia a dia. Não vai isentar os nossos problemas, mas vai nos dar encorajamento, força, sabedoria para nós estarmos sempre buscando esse esse entendimento, né, da mensagem que o Cristo nos trouxe para a nossa vivência. Olá, Rosângela, seja muito bem-vinda. A nossa amiga Regina, estava aqui falando para os nossos amigos, ela está com uma instabilidade na internet e agora ela deu uma caída aqui, estamos aguardando. Por isso nós estamos falando, né, aqui, tentando ocupar o tempinho que ela certamente vai retornar. E nós, então, vamos aproveitar para a gente estar aqui. Eu não quero entrar na lição para, quando ela chegar, ter o espaço dela, né? Mas qualquer coisa a gente vai falando aqui até ela retomar. No momento, ainda não nos deu notícia. Vamos ver aqui. Enfim.
Vamos em frente, né? São coisas que acontecem. Denise, seja bem-vinda, querida. Todos vocês e podem interagir conosco. A nossa conversa hoje é em torno de uma lição que está no capítulo 2 do livro Vivendo com Jesus, e que chama Tormentosa Expectativa. Então, esse livro, né, é um livro que vem trazendo assim, logo no prefácio, Dona Amélia nos diz aqui uma, uma frase, assim, uma citação, né, que ela coloca muito bonita, que ela diz que as páginas desse livro têm como objetivo de trazer de volta a consciência odierna, né, a consciência dos nossos dias, conforme a gente estava falando, né? Buscando Jesus, buscando as vivências de Jesus, ele relembrando os dias que ele esteve aqui conosco, né? Então, o intuito, o objetivo desse livro é justamente esse: nós estarmos revivendo essa mensagem de quando Jesus jornadeou aqui na Terra, é o termo que Dona Amélia usa, como estrela de primeira grandeza, e aqui com o brilho diminuído, certamente, né? Porque a gente sabe que Jesus, para estar entre nós, ele teve que se preparar. E, segundo o benfeitor Emmanuel, ele nos diz que Jesus se preparou durante mais ou menos 1000 anos, né? Segundo os estudiosos, segundo o próprio Emmanuel. Então, a gente vê o quanto, né, foi trabalhoso para que esse meigo amigo, esse peregrino cantor, né, como a gente pode dizer, sob o olhar de Dona Amélia, ele teve que se submeter, né, para estar entre nós. Então, a gente vê que foi um trabalho da espiritualidade muito importante, né, para que Jesus estivesse aqui conosco. Então, ele foi esse cantor, o peregrino cantor da Galileia, Dona Amélia fala, né, que apresentou para nós essa chave da harmonia, da autorrealização, trazendo para nós um conceito muito simples, numa linguagem destituída de palavras difíceis, de palavras muito simples, de exemplos do cotidiano daquele povo, e que estava, a maioria deles não sabiam ler, né? Então, Jesus trazia os exemplos do cotidiano, a rede, a pesca, a semente de mostarda, e tudo aquilo dentro da realidade deles, né? Numa linguagem bem simples, numa lógica incomum, porque as parábolas de Jesus são estudadas por grandes homens conhecidos aí das diversas ciências, da educação, da psicologia, enfim. E apresentando para nós o amor puro, o amor simples, como ainda não tinha sido visto em nenhum dos momentos, daqueles momentos, e trazendo para nós uma solução para todos os enigmas, para todos os conflitos, né? Porque o amor, a gente sabe que é a lei da vida. Os espíritos nos dizem isso, Joana de Ângeles nos fala sobre isso, né? O amor é lei da vida. Então, por isso, ele consegue fazer com que os conflitos sejam solucionados, os enigmas mais difíceis sejam compreendidos. Então, a proposta desse livro é exatamente essa proposta. Então, nós vamos começar a mensagem, se por acaso a nossa amiga entrar, ela retoma, tá bom? Então, o capítulo hoje fala da tormentosa expectativa.
E Dona Amélia diz assim, que à medida que crescia essa expectativa, mais se fixava na mente a predestinação e mesmo quando adormecido, vivenciava os sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros fulgurantes de luz, apontando-lhe o futuro. Então, é uma fala que Dona Amélia vem trazendo uma descrição para nós, né? Então, a lição que escolhemos para hoje, desse livro Vivendo com Jesus, ela tem o título de Tormentosa Expectativa. E nós vamos saber, né, qual é essa expectativa que se tornou tormentosa sob o olhar de Dona Amélia. Ela vai falar de João Batista, que foi o antecessor, o precursor de Jesus, né? Então, ela começa a mensagem dizendo que desde quando ele era criança, ele se sentia portador de algo extraordinário. Muitas vezes pensou tratar-se de algum tipo de alucinação. Sonhava interiormente com algo difícil de explicar. Tudo, porém, parecia conspirar de maneira oposta, pois que nascera em um lar gentil, sendo seu pai Zacarias, um sacerdote respeitado e cumpridor dos seus deveres. Então, a gente vê aqui, ela vai começar a falar sobre a vida de João Batista, descrevendo para nós o início, né, desde a sua infância. Ele era primo de Jesus, e nós vamos então conhecer como que João Batista iniciou a sua missão. E é uma passagem bem interessante que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3, onde ela vai começar a dizer o que ela descreve aqui. Então, o pai de João Batista era Zacarias, sua mãe Isabel. Então, o nascimento de João Batista, todos nós sabemos que ocorreu daquela forma singular, né? Porque Isabel já era uma mulher idosa e ela, então, fica grávida na mesma época de Maria, que estava grávida de Jesus. Então, Dona Amélia diz que o seu nascimento ocorrera de maneira especial, porquanto seus pais oravam sempre, rogando que Deus lhe concedesse um filho. Quer dizer, naquela época, todas as mulheres, a maior ambição da mulher era a maternidade, né? Então, ela é entendida aqui nessa essa petição constante, né, de Isabel a Deus, né, para que concedesse a oportunidade de ser mãe. E aí ela diz aqui, rogando que Deus lhe concedesse um filho. No entanto, já desenganados, porque já eram idosos, seu pai tivera uma visão maravilhosa. Zacarias tem uma visão. E quando foram colocar o incenso no vaso, aquele ritual que eles tinham, né? No altar do templo, apareceu um anjo a Zacarias, que lhe anunciou a chegada de um filho, mesmo com a idade avançada em que ambos se encontravam, e a esterilidade de sua mulher. Quer dizer, ela não concebia porque era estéril. Deus ouvira suas preces e recompensava com a dádiva requerida. A sua infância transcorrera em flores do campo, entre as flores do campo e os deveres do lar, sob o carinho dos genitores e as reflexões em torno do livro sagrado. Fascinava aos dois as narrativas de Elias, Isaías e de todos os profetas,
a respeito do Messias, que deveria vir para modificar as estruturas do mundo do seu tempo, concedendo a Israel a liberdade anelada e dificilmente conseguida. À medida que crescera João Batista, mais se lhe fixara na mente a predestinação. E mesmo quando adormecido, vivenciava sonhos especiais com a presença de seres angélicos e mensageiros, fulgurantes de luz, apontando-lhe o futuro. Resolvera, por fim, meditar, abandonando o relativo conforto do lar e as convenções sociais e humanas, retirando para o deserto. A gente sabe que João Batista tinha uma vida totalmente diferente de todos ali, né? Ele foi para o deserto, se abandonando o lar, abandonando todas as convenções normais, né, da família, enfim, ele foi viver num deserto, digamos assim, real, mas buscando esse deserto interior, certamente, né, porque ele sentia essas intuições. Então, ela diz que no silêncio dos irreais inclementes de sol e nas noites frias nas cavernas, vivendo frugalmente, ele só comia mel, se alimentava diz os estudiosos, o próprio evangelho, de gafanhotos, né? Enfim, era uma alimentação totalmente diferente daquilo que nós consideramos normal. E aí ele procurava vencer o impositivo do corpo a fim de poder entrar em contato com as fontes geradoras da vida. E então descobriu qual era o mistério que deveria exercer. Sob o regime de austeridade e as lutas gigantescas para vencer os impulsos e necessidades da matéria, João permaneceu fiel ao seu propósito, meditando e procurando entender a grandeza daquele que viria após ele para a renovação da terra. Então, e o profeta Isaías afirmava, aí ela cita um versículo que está lá em Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E ele deu-se conta de que a mensagem referia-se a ele, quer dizer, ele volta lá às anotações de Isaías e dá conta que aquilo se referia a ele, ele tem essa intuição. Ele era um profeta, né? Também. E aí ele vai dizer, Isaías era um profeta, né? E ele deu-se conta que a mensagem referia-se a ele, a quem não se achava digno de atar os cordéis das suas sandálias, das sandálias de Jesus. E agitando-se a ideia nos refolhos da consciência, não teve dúvida. E porque a corrupção, a indiferença pelas criaturas pobres e sofredoras confraternizassem com a hediondez e o crime, ele resolveu atender ao chamado, ao labor para o qual nascera. Então, a gente sabe que a época que Jesus nasceu era uma época muito difícil, né? Ele fala aqui da hediondez, do crime, da corrupção. Quer dizer, hoje nós enfrentamos situações adversas semelhantes, mas naquela época, embora não existisse todo esse progresso que nós conhecemos hoje, existiam as mesmas dificuldades. Então, ela diz que mesmo no deserto, João Batista deu início à sua grandiosa missão. Qual era a missão de João Batista? Anunciar a chegada de Jesus, né? O irmão X tem uma mensagem que ele vem dizer isso, né? João Batista foi aquele que veio anteceder Jesus, trazendo a notícia através de tudo aquilo que ele ensinava, dizendo que ia chegar esse mestre com palavras que o povo não identificava muito bem, mas ele confirmava as escrituras, trazendo as lembranças do que estava escrito lá no Velho Testamento.
Então ela diz: arrependei-vos, era o que ele falava, né? Porque é chegado o reino dos céus. Conclamava com voz eloquente. As pessoas que iam vê-lo e ouvi-lo ficavam atordoadas, pois que não conseguiam entender exatamente qual era esse reino dos céus, porque foi Jesus que veio falar desse reino. E mesmo através de Jesus, as pessoas não entendiam. Os próprios discípulos achavam que Jesus veio construir um reino de pedras, um reino de paredes físicas, né? Um reino onde ele pudesse ser ali o rei, né? Daquele reino, trazendo tudo aquilo que um reino promete, tudo aquilo que um reino anuncia. Então, eles não entendiam bem esse reino dos céus. E João Batista pregava, né? É chegado o reino dos céus. E isso está lá em Mateus 2. Vocês desculpem eu estar lendo, porque a gente está aguardando a nossa companheira, mas eu acho que ela não conseguiu. A Rosângela está dizendo que está chovendo por lá onde ela mora, e ela também teve a experiência de cair na internet. Aqui nós não temos chuva, graças a Deus, mas o sinal estava oscilante e normalizou. Mas a nossa amiga Regina não sabemos, né? Acredito que ela não vai conseguir entrar. Então vamos continuar a nossa leitura aqui, tentando preencher o nosso tempo, porque nós não estávamos preparados para fazer o estudo, né? Então ele estava falando, né? E a que reino ele se referia? Pensavam aqueles que ouviam. A voz de João Batista trombeteava a necessidade do arrependimento real e profundo, que significava o quê? A mudança do comportamento. Por isso, quando ele batizava, ele trazia essa ideia do arrependimento, da renovação moral, porque o batismo tem esse significado, né? Uma nova vida. Tanto que muitos mudavam seu nome, né? Mas ele dizia aqui do arrependimento real e profundo, que era essa mudança de comportamento, dos vícios, de tudo aquilo, mudança de conduta. Era essa a proposta que Jesus trazia, né? No seu evangelho. A mudança de conduta, a renovação, tanto aqueles que ele curava, né? Ele falava, vai, não tornes a pecar. Essa era a medida, né, que deveria ser tomada por aqueles que passavam por essas experiências. Então, Dona Amélia diz que deveria ser de tal maneira significativo essa questão do comportamento, da mudança do comportamento, que mais tarde deveriam banhar-se lá nas águas do Rio Jordão, simbolizando essa purificação externa, que, em realidade, quando nós praticamos algum ato, né, no caso aqui o batismo, que nós não usamos na doutrina, mas nós temos esse significado, é uma proposta de renovação que vai agir interiormente, porque a mudança de conduta traz essa mudança interior, assumindo aí uma nova identidade, uma nova intenção de propósitos, né? Tornando seres inteiramente diferentes daquele que éramos. Quando nós nos convertemos, né? No sentido de aceitar uma doutrina, aceitar os ensinamentos de Jesus, diz a Dona Amélia e a própria Joana de Ângeles, né, que aquele que conhece Jesus através dos seus ensinamentos jamais é o mesmo. É essa mudança, essa renovação. Então, Dona Amélia diz que ele mesmo, João Batista, não sabia quem era o Messias. Ele não conhecia Jesus, né? Jesus, nessa época, já era um jovem, porque eles têm idade semelhantes, mas ele não conhecia, apesar de serem primos, cabendo-lhe anunciar a sua chegada
na condição de preparador dos caminhos, abrindo clareira na mata escura, nas consciências atormentadas do seu tempo. E ele desincumbia-se do labor com fidelidade total. À primeira vista, ele era um homem estranho, com vestes exóticas, ele tinha as vestimentas feitas das peles dos animais, né? Que cobriam as áreas do tórax e com uma corda tosca atada à cintura, tipo uma túnica, né? E impressionava pela grandeza de que se revestia e causava temor. Quer dizer, as pessoas tinham um certo temor pela sua presença forte. Continuava no seu desiderato, sem saber quando teria o encontro com aquele mestre, com aquele a quem ele amava sem conhecer, e por quem daria a vida, se fosse necessário. Tudo, porém, aconteceu repentinamente, diz Dona Amélia, e numa manhã encantadora de sol, quando a multidão se juntava ali à margem do rio, ele pregava, ele dava as suas orientações, batizando, e quando ele ergueu a cabeça, ele viu Jesus. E ele destaca-se no povaréu, né? Jesus se destacava ali no povaréu, tranquilo, com um leve sorriso bailando na face. Caminhando na sua direção, se emocionou e tremeu de contentamento, porque os seus olhos contemplaram os olhos do Messias, que lhe acercou, abrindo passagem com gentileza no meio da massa. Tudo aconteceu rapidamente, porquanto o estranho, que era Jesus, era seu primo de segundo grau. Prosseguiu sorrindo e preparou-se para receber o batismo de João. Sentindo-se sem os requisitos exigíveis para tanto, quer dizer, ele se sentiu despreparado, ele recusou e pediu-lhe: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Quer dizer, João Batista sentiu que naquele momento ele não tinha condição de batizar aquele ser pela sua grandeza, que ele, apesar de não conhecer, ele sabia que Jesus era o maior dentre todos, né? E aí ele selava com humildade o seu discurso da anunciação do profeta, mas ele, bondoso e sábio, retrucou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, referindo-se à tradição que anunciava como sinal da sua autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. Então, dizia lá, né, a tradição, as escrituras, que ele devia ser batizado nas águas do Jordão. Passados esses momentos gloriosos, ele sentiu que a sua tarefa estava em pleno êxito, o que poderia tranquilizar-se, João Batista, né? As lutas, porém, eram ásperas e ele não silenciava diante do crime, nem da ostentação, enquanto o sofrimento lapidava a alma do povo. Esse povo daquela época era um povo muito sofrido, né? Então eles almejavam alguém que viesse socorrê-lo, que viesse libertá-lo. Herodes Antipas, que era o governador da época, mantinha relacionamento matrimonial com a própria cunhada de João Batista, que ele tomara de seu irmão. E ele passou a criticar muito a conduta, né, de Herodes. Ele não aceitava isso. Então, sempre que possível, ele falava do comportamento de Herodes, comportamento moral, ele criticava e anunciava o fim do seu reinado em face da chegada de uma era de justiça e de amor. Quando as circunstâncias se tornaram severas demais, mesmo para o seu temperamento forte, de João Batista, e a sua austeridade, ele desejou ter certeza se o Messias era mesmo Jesus,
porquanto todos comentavam os seus feitos, as suas curas. Ele envia então 2 dos seus discípulos para que interrogassem a ele, as pessoas, para conhecer um pouco mais daquele homem que era o comentário, já se fazia um comentário muito grande naquelas redondezas. Os 2 jovens então foram e viram que o mestre fazia curas, que começou a acompanhar o ministério de Jesus por alguns dias, e aí eles retornam a João Batista para levar as notícias. Mas ele já estava preso nessa época, por ordem de Herodes, que o desejava silenciar na prisão, por causa dos comentários nefastos em relação à sua vida conjugal com a ex-cunhada. Então, a dona Amélia diz que nenhuma prisão poderia sufocar a verdade, mesmo quando esmague aquele que lhe é o portador. Maqueiro era a fortaleza de maldade, quer dizer, ela está falando de Herodes agora, onde se encontrava essa fortaleza era chamada de Maqueiro, né? Uma fortaleza de Herodes, ali onde se encontravam Herodes e a sua corte devassa. Vítima da vilania de Herodíade, que era a filha de Salomé, Herodíade era mulher de Herodes. Ela pede a Salomé a cabeça do profeta. Após um festim de embriaguez e de sensualidade, ele foi decapitado depois de ter cumprido com seu dever. Nessa prisão de Herodes tinha era um homem devasso, né? Um homem vicioso, um homem que gostava da sensualidade. E nesses ambientes da corte era normal aquelas dançarinas, né? Então ele oferecia tudo à filha de Herodíade, né, para que ela dançasse para ele. Então, Herodíade pede à filha que peça a Herodes a cabeça de João Batista, por causa dessas intrigas. E após um festim, que é preparado ali, uma reunião, onde havia bebidas e dança, ele é decapitado. João Batista é decapitado, ele já estava preso, ele foi decapitado. Olá, Maria do Carmo Castro, Leila Pendente, acho que é isso. Seja bem-vindo todos, né? Então, continuando aqui, ela diz, né? Mas a sua voz continuou milênios afora, conclamando ao arrependimento, à renovação, por estarem chegando os terríveis dias do Senhor. Então, a voz de João Batista, ela conclamou ainda por milênios, anunciando a chegada de Jesus. Então, Dona Amélia, ela para aqui nesse trecho, ela está anunciando essa tormentosa expectativa. Por que esse título? Tormentosa expectativa em torno da chegada de Jesus, né? Então, ela aproveita esse cenário de João Batista, esse cenário da expectativa de Jesus ir até ele, ser batizado, e logo após esse evento, né, que é um acontecimento que foi registrado, ele sai dali, ele vai para a Galiléia anunciar o reino de Deus, que não era um reino circunscrito, era o reino que ele veio fundar no coração do homem. Eu estava falando e não terminei. No livro Boa Nova, Humberto de Campos tem uma lição que ele fala, né, das primeiras pregações. Acho que é o capítulo 2 ou 3, ele vai falar desse momento que Jesus, após ser batizado por João Batista, ele sai dali e vai para a Galiléia, aonde ele encontra Hanã, que depois a gente vai ver Hanã lá no momento
que ele está perante Pilatos, a gente encontra Hanã naquele cenário, anunciando ali. Então, nesse período, né, do ministério de Jesus, ele vai para a Galiléia, ele para ali em frente àqueles homens que conversavam, que eram os sacerdotes, os escribas, contando, conversando em torno dos acontecimentos, e esse homem, Hanã, é chamado a atenção pelo olhar de Jesus, pela presença forte de Jesus, e vai até Jesus. E pergunta: que fazes na cidade, Galileu? E Jesus diz para ele: vim fundar o reino de Deus. E ele fica: reino de Deus? Onde? Né? Porque pelas vestes de Jesus, pela sua configuração, sua aparência, eles sabiam que Jesus era um nazareno, cabelo partido ao meio, né? E trazendo aquela veste típica daqueles que aquelas pessoas que tinham culturas um pouco diferentes dali da cidade, né? E aí ele questiona: reino de Deus? Onde será, né? Onde pensas construir esse reino? Com quem contarás? E aí ele diz, né, com muita segurança, ele diz àquele sacerdote: vim fundar o reino de Deus no coração do homem, e conto com todos aqueles que vão ser, vai se achegar, né, pouco a pouco, para que esse reino de Deus seja construído, né? Então, esse reino que eles tinham essa ideia errada, não era um reino de pedras, era toda essa transformação moral que nós podemos fazer quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus. Cada dia que nós estamos imbuídos de vontade de conhecer o Evangelho, de ser melhor, de aprender a perdoar, de trabalhar em nós as virtudes, né? De amar o nosso próximo, que nós ainda não conseguimos fazer, mas nós tentamos, pelo esforço, amar aqueles que estão ao nosso redor, que é a nossa família, estendendo nossa compaixão a todos aqueles que buscam uma ajuda, um ato de gentileza que seja, compreendendo que aquele é o nosso irmão, né? Lembrando aí a parábola do samaritano, né? Quando Jesus fala, quando aquele outro sacerdote pergunta a Jesus na parábola, né? Porque isso não é é uma parábola, não aconteceu. Jesus contou essa parábola, né? Dona Amélia explica isso. Então, ele vai perguntar: mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta aquela parábola e pergunta a ele: quem você acha que agiu melhor com aquele moribundo que estava caído? E aí ele fala: o samaritano. Então Jesus fala: vá e faça o mesmo. Então a gente vê aí vários ensinamentos que vêm nos mostrar que nós podemos fazer, que nós podemos a cada dia ser melhor, a cada dia procurar viver melhor o Evangelho de Jesus. E a nossa intenção de ser melhor, a nossa intenção de fazer o bem àquele que estiver mais próximo de nós, é uma vivência, né? Nós estaremos vivendo esse Evangelho e, aos poucos, concluindo que depois que nós conhecemos Jesus, nós realmente não somos os mesmos. Acho que todos nós temos essa certeza, né? Se nós olharmos para alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós vamos ver que hoje nós já temos gostos diferentes, escolhas diferentes, muita coisa que nós fazíamos, nós já não fazemos mais. Então, nós estamos nos transformando aos poucos, porque conhecemos Jesus. Então, meus amigos, pedindo ainda desculpas
pela nossa improvisação hoje, mas acho que deu para a gente entender, né, essa lição tão bonita que fala da expectativa, embora tormentosa, essa expectativa que acontecia ali, naquele momento, para aguardar Jesus que estava trazendo, iniciando o seu ministério de amor. Então, assim nós terminamos a nossa conversa de hoje, esperando que possamos voltar na semana que vem, né, com uma nova reflexão e que nós possamos refletir em tudo isso que Jesus nos traz no seu evangelho. Nós começamos vendo a leitura de Dona Amélia dizer que os dias tormentosos que nós enfrentamos, Jesus para nós, a vida é aquele êmulo, aquela esperança, né, que nós buscamos e ele sempre está pronto a nos ajudar, porque ele nos ouve, ele não está crucificado, ele está junto de nós, desde que nós o chamamos, desde que nós o buscamos. E qual é a nossa melhor forma de buscar Jesus? Pela oração, pelos estudos, pela nossa postura diante de tudo isso que ele nos ensinou. Então, fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aqui, nos dando essa presença aqui, muito importante. E venham sempre que puderem. Todas as terças-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui. Que nós possamos ter um final de noite abençoado, muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.